Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, começando o nosso vídeo aqui pela primeira parte, né? Agora ficou tradicional, que é a parte dos recados. Eu só tenho um recado hoje, é bem curtinho. Está chegando aí o lançamento da antologia do Coletivo Crônica do Dia. O lançamento vai ser agora neste sábado, dia 10 de setembro, a partir das 17 horas, no Bar Canto Madalena, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Né? Se você puder, apareça lá, vários cronistas estarão lá autografando o livro. Né? Vários cronistas que fazem parte desse Crônica do Dia, que agora em setembro completa 25 anos. Eu vou deixar a data aqui, o local, para que você, se puder, possa ir lá nos prestigiar. Outra forma bem bacana de apoiar o nosso trabalho também é se inscrevendo aqui em nosso canal, nos seguindo nas redes sociais, fazendo perguntas, dando dicas de leituras, participando mesmo aqui do canal. Continuando então essa série de clássicos ou novos clássicos da literatura brasileira, hoje eu falo de um que realmente é um clássico indiscutível, que é o Perus, Malagueta, Perus e Bacanaço, o livro de João Antônio. Malagueta, Perus e Bacanaço, este é o título do livro de João Antônio, editado pela Civilização Brasileira em 1963. Essa eu tenho também aqui a quinta edição, também pela Civilização Brasileira. Nesse caso aqui, essa edição está autografada em 1983, do dia 18 de agosto de 83, para Teresa Aparecida. E tem uma dedicatória bem interessante para Teresa Aparecida. Ofereço estes três senhores de péssima conduta, com um abraço do João Antônio. Eu achei esse livro num sebo em Ribeirão Preto há uns 15 anos, talvez mais. Eu tenho essa outra edição aqui também, que é da saudosa Cosac Naif, de 2004. A capa tem o mesmo tema da capa dessa quinta edição aqui, um homem jogando sinuca, né? Tem uma edição mais recente, acho que de 2020, da editora 34. João Antônio é um escritor brasileiro que nasceu na cidade de São Paulo em 1927, faleceu em 1996 na cidade do Rio de Janeiro. Ao lançar aqui este volume de contos em 1963, o primeiro livro dele, João Antônio conseguiu ali abandonar os subempregos a que ele se sujeitava para sobreviver e começou a focar em outros trabalhos, como o jornalismo e a própria ficção. O livro foi muito bem recebido, tanto pelo público em geral, mas também pela crítica. Ganhou o prêmio Jabuti naquele ano, em 63, como autor revelação e também como melhor livro de contos do ano. Antes, este livro aqui ganhou o prêmio Fábio Prado, era um prêmio da cidade de São Paulo, dado a autores estreantes. João Antônio é também autor de outros grandes clássicos da literatura brasileira. Eu posso citar aqui o Leão de Chácara, Dedo Duro, O Copacabana, Abraçado ao Meu Rancor, que é um livro que eu gosto muito, muito, muito. Malagueta, Perus e Bacanaço é composto por 9 contos, ou se você preferir, 8 contos e uma novela, né? Malagueta, Perus e Bacanaço é um conto bem mais comprido, né? A grande revolução desse livro, se nós pensarmos lá na época do lançamento em 1963, foi trazer uma nova linguagem para a literatura e também novos personagens, né? Uma linguagem baseada na oralidade, principalmente ali a oralidade do subúrbio do Rio de Janeiro, ou dos subúrbios, né? Mas também de São Paulo. Eu sempre penso em Guimarães Rosa quando leio João Antônio, né? Ambos tiveram isso de trazer
para a ficção a oralidade da melhor forma possível. E a comparação não fica só nisso, não. João Antônio, eu tenho essa opinião, ele foi tão original quanto foi Guimarães Rosa. Também é possível fazer isso muito claro na minha cabeça, fazer um paralelo com Graciliano Ramos, principalmente no que diz respeito à contenção, ao texto enxuto, em que até palavras são cortadas das frases, né? Em que o silêncio também revela muitíssimo da história. Às vezes o silêncio é tão eloquente nessa história de retratar a violência a que os personagens estão ali sujeitos, que é mais efetivo do que uma frase até. E isso certamente João Antônio tem em comum com Guimarães, com Graciliano Ramos, né? Quando eu digo trazer a oralidade para a escrita, eu não digo simplesmente transpor a fala, né? É muito mais do que isso. É trazer também a própria cultura para a ficção. Os contos têm essa carga muito forte de uma linguagem que algumas vezes pode ser até chega a ser até incompreensível se nós, né, se o leitor não mergulhar também na cultura e nos objetivos daqueles personagens, né, daquela comunidade principalmente. João Antônio percebe que o seu livro não pode ser apenas linguagem e traz o leitor para bem próximo da história. Então ele usa apelidos, gírias, diminutivos, e isso dilui um pouco o desafio que o leitor vai encontrar com essas questões que eu estou falando aqui, essas questões linguísticas. João Antônio, talvez um pouco além dos outros escritores contemporâneos, ele conseguiu subverter de forma mais incisiva e de forma mais profunda a gramática normativa, né? O que a gente chama aí de norma culta. E ele usou a linguagem totalmente a seu favor para retratar esses personagens. Os contos são ambientados ali em bares, ali jogam sinuca nesses bares, há rodas de samba, caserna. A mulher é retratada normalmente como uma espécie de objeto e os homens são malandros. Os personagens são, apesar disso tudo, carregados de melancolia e assistem, sem poder qualquer tipo de intervenção, a urbanização feroz, que vem trazer a dita modernidade e trazer uma cultura mais globalizada e afastar a cultura local. As duas primeiras partes do livro apresentam ali textos mais líricos, né, bem líricos até, uma linguagem próxima, mais próxima pelo menos da linguagem tradicional. É muito acertado isso por parte de João Antônio, que não joga o leitor diretamente para o universo muito feroz, né, de seus personagens ali, malandros. O conto de abertura, intitulado Busca, é um conto bem lírico. Aqui, Vicente sai de casa, caminhando pela cidade, ele faz ali um paralelo entre o passado e o futuro, analisa a própria vida, considera as saídas que ele tem. Ao ler esse conto, eu vou ler, né? Eu vou ler esse conto ao final do vídeo. Eu gosto muito dessa narrativa, desse conto de abertura, então eu vou ler ali ao final do livro. Depois o universo de João Antônio começa a ser apresentado ali aos poucos, a partir do segundo conto, Afinação da Arte de Chutar Tampinhas. É um conto que eu considero maravilhoso, que discute a utilidade dos empregos formais, né? A importância dos empregos formais. Ao mesmo tempo, o talento, a solidão, de novo, o deslocamento dos personagens, a sensação de não pertencimento. Mas aqui
e João Antônio já começa a radicalizar um pouco mais a linguagem. O principal recado é: e aí, onde é que fica o meu talento? Eu tenho que me submeter ao trabalho e esquecer o meu talento? No terceiro conto dessa primeira parte, intitulado Fugir, temos um monólogo, e é um monólogo sobre uma traição, contada também de maneira lírica, mais firme, e fecha de maneira fantástica essa primeira parte, uma primeira parte mais poética. Então, são 3 contos curtos, bem curtos, enxutos, mas são exemplos de contos, são contos ali precisos, contos exatos, são uma aula de como fazer conto. A segunda parte é intitulada Caserna e traz 2 contos, um que se chama Retalhos de Fome numa Tarde de GC e Natal na Cafua. Ambos os contos retratam o cotidiano na caserna, no quartel. No primeiro conto, o Ivo é o personagem principal. O Ivo sai ali andando pelo quartel, ele tem fome, ele vai se lembrando de outras histórias, de outros personagens, vai curtindo essa fome, tentando fumar um cigarro, curte a solidão também. No segundo conto dessa segunda parte, um recruta é acusado de causar um acidente em que um superior dele sai ferido. Mas ele não tem culpa, né, desse acidente. Também usa do artifício da memória, como se as lembranças fossem necessárias para esse personagem fugir de um ambiente hostil, um ambiente onde eles parecem não gostariam de estar. Aqui, de novo, uma linguagem lírica, a história é construída por meio de divagações dos personagens, de lembranças e também de comparações. A terceira parte é intitulada Sinuca e traz o universo ali já da malandragem, dos bares, dos jogos de sinuca, como diz o título. No primeiro conto, intitulado Frio, um narrador onisciente apresenta então ao leitor o personagem principal, que se chama Nego. Nego tem apenas 10 anos, não tem família, é menino pobre, negro, né, como sugere o título, engraxate, que de repente é incumbido de uma grande missão em uma madrugada que é fria, e ele tem de sair por bairros de São Paulo. Aqui, nesse conto, há uma jogada que eu julgo assim, de mestre, é bem interessante. Em alguns momentos, essa narrativa, esse conto, passa da terceira, do narrador onipresente, onisciente, para um narrador em primeira pessoa, dando a entender que há uma profunda identificação do narrador com o protagonista da história. Eu achei bem interessante. Próximo conto, intitulado Visita, traz novamente o recurso da lembrança. Aqui há uma inversão também interessante, que na verdade, de certa forma, está presente no livro todo. A saudade, no caso aqui, do tempo de jogador de sinuca, e uma tristeza, uma dor por ter de se adaptar a um trabalho comum, a um trabalho sem nenhum encanto burocrático. A sociedade cobra que alguns personagens se tornem, como diz aqui, bons rapazes, mas nós nos perguntamos, seria esse o melhor caminho? No próximo conto, intitulado Meninão do Caixote, Antônio faz o caminho inverso, né? O João Antônio faz o caminho inverso, um menino que se descobre um talento da sinuca. O pai do menino representa ali um certo apoio a esta vida errante, porque o pai é caminhoneiro, e a mãe representa a tentativa, né, de trazer o menino para o caminho da retidão, o caminho da formação de um homem de bem, o caminho da educação formal. E há esse embate. Por fim,
o último conto, Malagueta, Perus e Bacanaço. Esse conto, ou novela, se você preferir, é maravilhoso e descreve a andança, é um conto emblemático, né? A andança de 3 malandros por São Paulo. Tudo começa em um bar no bairro da Lapa, onde esses 3 se encontram, um mais velho, um de meia idade, digamos, e um que está saindo ali, uma criança, né? E eles precisam de dinheiro. Como ganhar esse dinheiro? Então, eles tentam responder essa pergunta o tempo todo. E eles querem ganhar na malandragem. Novamente, há essa dualidade, né? Que está presente em outros contos da obra, trabalho formal ou vagabundagem, coisa certa ou risco, certo ou errado, como se a própria sociedade valorizasse essa dualidade, essa polarização, talento ou trabalho ou sobrevivência. Nós percebemos ao ler essas histórias que há uma clara preferência pela malandragem. Não que os personagens tentem canonizá-la, algo assim, ou convencer alguém que esse é o melhor caminho. Mas é possível perceber que há uma profunda criatividade nesse meio, né? Eles tentam, eles são muito criativos para sobreviver. Mas não há qualquer tipo de panfletarismo, né? Eles estão retratando o cotidiano deles. É a forma de vida que os personagens conhecem. Às vezes esse modo de vida é bom, outras vezes não é bom. Mas é a vida que eles conhecem, sem qualquer tipo de sentimentalismo ou enaltecimento. É a vida possível a eles, é a vida que eles conhecem. Então eles estão retratando o que eles conhecem. Resta alguém retratar como é essa vida. Então, muitas vezes é uma vida circular. Por mais que eles busquem, por mais que caminhem, por mais que tentem escapar, esses personagens sempre voltam ao mesmo lugar de pobreza e de busca pela sobrevivência. Não é à toa que o conto Malagueta, Perus e Bacanaço, ele termina exatamente no lugar onde começou, no mesmo bar da Lapa, como se não houvesse saída e também eles não quisessem encontrar uma outra saída. João Antônio é um dos maiores contistas que esse país já teve, e se vocês não conhecem, eu recomendo muito que conheçam mais a obra dele. Na internet é possível achar muitos estudos sobre a obra de João Antônio, se você quiser se aprofundar mais a respeito da teoria que envolve a obra de João Antônio. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não saia daí, eu vou ler ainda esse inteiro, vou ler o conto inteiro, esse primeiro conto Busca. Não é um conto muito longo e eu vou ler ele inteiro para vocês. Se você curtiu esse vídeo, divulgue em suas redes sociais, apoie esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira, valorize a literatura brasileira, compre livros de escritores brasileiros, valorize a literatura brasileira, é a nossa literatura. Busca. Vicente, olha a galinha na rua. Abriu o portão, a galinha para dentro. Mamãe tinha um avental molhado do tanque. Um balde pesava no braço carnudo. Deixa que eu levo. Derramei e fiquei olhando a água no cimento. Aquilo era precisando de uma escova forte. Começo de limo nas paredes. Sujeira. Quando voltasse, daria um jeito no tanque. As manchas verdes sumiriam. Vai sair já? Espera o sol descer um pouco. Que sol que nada, queria sair. Um domingo tão chato. Depois do almoço, as coisas ficam paradas, sem graça. Mamãe não precisava lavar roupa aos domingos, eu lhe digo. Bobagem. Ela nem responde, os olhos no chão.
bota um sorriso na boca, agradecendo como se eu estivesse elogiando. Andando, um ar quente me batendo na cara. Daniel me havia convidado para futebol na televisão. Havia também Lídia. Por que diabo essa menina cismou comigo? Vive de olhadelas, risinho, convite para a festa de casamento. Pequenina, jeitosa. Mamãe e ela se dão muito, lá com suas costuras e arrumações caseiras. Eu não quero é nada. Ela é direitinha, Vicente. Os amigos observam. Atravessei a ponte, tinha trocados no bolso, me enfiaria num trem e acabaria na estação Júlio Prestes. Daniel com a televisão e Lídia com costuras. Eu queria andar. Desde que papai morreu, esta mania, andar. Quando venho do serviço num domingo, férias, a vontade aparece. O velho, quando vivo, fazia passeios a Santos, uma porção de coisas. Bom, a gente se divertia. A semana começava menos pesada, menos comprida, não sei. Às vezes penso que poderia recomeçar os passeios. Que horas tem trem para São Paulo? Meia hora não esperaria, fui caminhando para a Lapa. Mesmo a pé. Os lados da Síria, tão diferentes, me davam uma tristeza leve. Essa que sinto quando como pouco, não bebo, ouço música, ou fico analisando as letras dos antigos sambas tristes. Dores de cotovelo, promessas, saudade, essas coisas. Garotas novinhas, calças compridas, passaram-me em bicicletas. Bochorno. Tudo parado, morto. Se eu fosse à casa de Luiz na Lapa, beberia café. Vive me convidando, sujeito diferente. Meteu-se com estudos à noite, esforça-se. Lá na oficina me fazem uma adulação nojenta, porque sou chefe da solda. Ora, desde menino nessa ocupação é claro que entendo da coisa. Por isso, certos fulanos se encostam, agrados para pedir isto e aquilo, mas Luiz é ótimo. Não adula. Só abre a boca para coisa aproveitável. Se os tipos que me fazem adulação soubessem como são parecidos com o cachorro quando quer comida. O meu sapato novo estava começando a se empoeirar. Entrei por uma rua que não conhecia, olhava para tudo. Jardins, flores, mangueiras esquecidas na grama, gente de pijama estendida nas espreguiçadeiras. A bola de borracha subia e descia no muro. Um menino veio. O que eu adoro nesses meninos são os cabelos despenteados. Chutei-lhe a bola, que ela corria para mim. Transpirava, botou a mão no ar agradecendo. Legal. Ele disparou, vermelho de sol. Desta vez ele vai. Girei para a esquerda, soltei o direito. Caprichava tanto, tanta certeza eu tinha, aquele mulato não aguentaria mais um round. Um sujeito lá embaixo. Desta vez ele vai. O mulato defendeu, deu uma gingada, ganhou a brecha, largou o braço. Que técnica! Quem é que poderia esperar aquilo? Golpe, dor, choque, sangue, escuridão, zoeira, lona. Cara na lona, eu jamais esqueceria. 12 disputas perdidas, tudo perdido. Escuridão, zoeira nos ouvidos, o barulho dos caras lá embaixo. Fossem para a casa do diabo, não enxergava nada. Provavelmente a mão do juiz subia e desceu todas as vezes. Eu não vi nada. 15 dias depois, voltei aos treinos, sem ânimo, a moral lá embaixo. Freitas, que me preparou desde menino, me iludia. Que nada, você chegou à 12ª sem perder. Isto é raro. Quem sabe para o ano... E o mesmo Freitas, alguns meses depois, não pode, Vicente. Com esse negócio no fígado, não pode. Eu não opero. Bobagem, Freitas, isto não impede. Então, não continuei. Deixei o ringue, larguei uma vontade que trazia desde moleque e que era tudo. Campo do Nacional, treinos à noite, o ótimo Freitas, a turma, campeonato amador, minha vida sem aquilo acabaria. Eu estava naquilo desde moleque,
não podia deixar. Minha teima durou uma semana, ou menos. Que me operassem, fizessem o diabo. Deixar o boxe? Não. Operado, asneira, tudo dando para trás. O campeonato amador chegou e me encontrou convalescendo. Quebradeira, recaída atrapalhada, meses de cama, uma despesa enorme. Eu me olhava no espelho e parecia estar diante de uma devastação. E depois ouvi dizer que não voltaria ao ringue. Ah, no tempo de rapaz, quando no Nacional eu era outra pessoa. Será que aquele médico percebeu o que estava dizendo? Luiz ficou muito contente. Jamais pensei que ele tivesse casa tão bem disposta. Capricho nas paredes, tinhorões no jardim. Em seu quarto, mostrou-me livros. Entusiasmou-se com os desenhos sobre a prancheta. Disse-lhe sem sentir, olhando linhas em nanquim preto: você deve continuar. Desenho arquitetônico dá dinheiro, rapaz. Lembrei-me de Freitas naquela hora. Chateza na tarde. Ia para os lados do Piqueri. Havia bebericado conhaque num boteco, jogado uma partida de bilhar com Luiz. Fingira atenção nas tacadas, um capricho que não é meu. Sorrira, pegara no giz, insinuara apostas, mas por dentro era triste, oco, ânsia de encontrar alguma coisa. Não parede verde de tinhorões e trepadeiras, nem bola sete difícil, nem Lídia, nem... Tempo será das crianças no jardim público. Sentei-me num banco, cigarros se sucediam. Uma porção de lembranças, tempo de quartel, maluqueiras, farras, porres, box. Uma frase qualquer me veio na tarde, ouvida na oficina, na casa de Luiz, não a localizava precisa nem onde. Só sabia que falava nos primeiros cabelos brancos que tenho. Acima da costeleta, apontam incisivos. Provavelmente não demorarão em pintar tudo de branco. Uma criança passou-me, deu-me um tapinha no joelho, achei graça naquilo, sorri, tive vontade de brincar com ela. Ficamos nos namorando com os olhos. Ela se chegou, conversamos. Perguntei essas coisas que se perguntam às crianças. Em que ano do grupo está, quantos anos tem, gosta daquilo, disto. O sorveteiro com o carrinho amarelo. Paguei-lhe um sorvete de palito e ficamos eu e a menina até os aventais muito brancos da empregada surgirem na praça. Andando tão devagar. Procurava alguma coisa na tarde. O vento esfriou. Não sabia bem o que, era um vazio tremendo, mas estava procurando. Os ônibus passavam carregando gente que volta do cinema. Para essa gente do subúrbio mesquinho, semana brava, suada nas filas, nas conduções cheias, difíceis, cinema à tarde pelo domingo é grande coisa. Viaja-se encolhido, apertado, os ônibus se enchem. Essas vilas por aí são umas misérias. Tocava para casa. Lídia e mamãe lá estariam às voltas com costuras, receitas disso e daquilo, lá sei. Daniel iria reclamar, dizer, como diz sempre, que sou um sujeito que vive na lua. Domingo chato, mole, balofo, parecia estar gestando alguma coisa. Uma ideia extravagante. Preciso cortar a escovinha, assim escondo os começos de cabelo branco. Chegaria em casa, beijo na testa da mamãe, cumprimentos para Lídia. Ela repetiria o jogo, indiretas, risinho, interesse, por que não faço isso, por que não gosto de... Mas o vazio não passaria. Comer alguma coisa, botar o paletó, andar de novo. Na rua de pedregulho mal socado, o sapato novo subia, descia, sem pressa, mole. A garotinha do jardim público poderia ser filha minha. Este pensamento agradou-me, jogou-me uma ternura. Cortar a escovinha, que ideia! Lídia maneira, pequenina, talvez desse boa mulher.
Pensei com raiva nos sujeitos que me bajulam na oficina. Tontos! A prática que tenho terão também, se quiserem, mas ficam com amabilidades falsas, favores bobos. Tenha bondade. Vicente, só você pode resolver. Murmurei entre os dentes. Ora, fossem plantar batatas. Julguei muito necessário recomeçar os passeios a Santos, a Campinas, eu e mamãe. Talvez as semanas começassem melhores, menos compridas. Segunda-feira não parecendo já o cansaço de quarta. Agora o sol descendo por completo. Uma lua em potencial lá em cima ganhava tons. Parecia uma bola de ocre, enorme, linda. Meus olhos divisavam no fundo de tudo o Jaraguá, mancha grande, meio preta, meio azul. Meus olhos não precisavam. Era a hora em que as coisas começavam a procurar cor para a noite. Lembrei-me de que precisava passar uma escova no tanque.